Imagine ganhar fama não pelo seu talento, mas apesar da falta dele. A era de ouro de Hollywood não era só sobre performances extraordinárias. Também tinha sua parcela de estrelas que foram criticadas por sua atuação, mas ainda assim capturaram os holofotes. Desde as expressões rígidas de Chuck Norris até os papéis de ação unidimensionais de Charles Bronson, esses atores encontraram formas de encantar o público, mesmo que os críticos não tenham se impressionado. Já se perguntou como alguém como Johnny Weissmuller se tornou um nome conhecido apesar de suas habilidades de atuação limitadas? Fique conosco enquanto revelamos as fascinantes histórias de 24 atores, cuja fama desafiou suas habilidades de atuação. Edward D. Wood. Ed Wood representa um estudo de caso fascinante na infâmia cinematográfica, especialmente no âmbito da atuação e direção em Hollywood na metade do século XX. Ao contrário de atores tradicionais que ganharam reconhecimento através de habilidades, Wood se tornou lendário justamente por sua extraordinária falta de talento convencional. Em filmes como Plano 9 do Espaço Sideral, Wood demonstrou habilidades de atuação e direção tão notavelmente ruins que transcenderam a crítica típica. Suas atuações eram rígidas, pouco convincentes e desprovidas de expressão emocional sutil. Ele parecia alheio a técnicas fundamentais de atuação, como a entrega natural do diálogo, o desenvolvimento significativo do personagem ou a manutenção da lógica narrativa consistente. O estilo de atuação de Wood poderia ser descrito como mecanicamente cômico. Suas falas eram frequentemente monótonas, sem qualquer sutileza ou compreensão do subtexto dramático. Quando ele aparecia na tela, o público ficava mais perplexo do que emocionalmente envolvido. O que realmente distinguia Wood era sua notável persistência. Apesar do fracasso consistente tanto crítico quanto comercial, ele continuou fazendo filmes com um entusiasmo contagiante, que era ao mesmo tempo admirável e desconcertante. Ele usava quaisquer recursos disponíveis, incluindo adereços notoriamente baratos, roteiros incompreensíveis e atores que às vezes eram mal preparados para realizar suas visões cinematográficas. Seu filme mais famoso, Plano 9 do Espaço Sideral, é frequentemente considerado o auge da comédia não intencional no cinema. O filme apresenta elementos de enredo sem sentido, efeitos especiais visivelmente baratos e atuações tão ríspidas que parecem existir em um domínio além da crítica tradicional de performance. Os atores pareciam ler as falas sem entender o significado, os cenários pareciam que poderiam desabar a qualquer momento, e a lógica narrativa era fundamentalmente absurda. Steve Reeves. Steve Reeves representa uma transformação fascinante na percepção de Hollywood sobre masculinidade e atuação durante os anos 1950 e início dos anos 1960, incorporando a transição de atores tradicionais para presenças fisicamente impressionantes nas telas. A indústria cinematográfica italiana, especialmente durante a era dourada do gênero espada e sandália, tornou-se o principal lar cinematográfico de Reeves. Esses filmes épicos históricos, conhecidos como filmes de Hércules em inglês, eram perfeitamente adequados aos seus atributos físicos. Filmes como Hércules e a Rainha de Lídia capitalizaram seu impressionante porte muscular, criando um novo arquétipo de masculinidade heróica que se concentrava mais no espetáculo visual do que na atuação detalhada. O estilo de atuação de Reeves poderia ser descrito como monumentalmente estatuesco. Ele se movia com a precisão de um fisiculturista. Cada movimento calculado, músculos perfeitamente posicionados. No entanto, esse domínio físico veio à custa da profundidade emocional. Suas falas eram frequentemente rígidas e declaratórias, carecendo da sutileza que atores do método da mesma época, como Marlon Brando, estavam introduzindo no cinema. E o que Reeves carecia em complexidade de atuação, ele compensava com pura carisma visual. Seu corpo de 1,85 m, 95 kg, com um peito de 120 cm e bíceps de 45 cm, faziam dele uma escultura ambulante. O público estava mais interessado em vê-lo realizar façanhas heróicas do que em analisar seu alcance dramático. Curiosamente, Reeves estava perfeitamente ciente de suas limitações. Ele nunca fingiu ser um ator dramático, preferindo papéis que destacassem suas capacidades físicas. Essa autoconsciência era rara numa época em que os atores frequentemente aspiravam ser considerados intérpretes dramáticos sérios. A indústria cinematográfica italiana do final dos 1950 e início dos 1960 transformou Reeves em um ícone internacional. Seus filmes de Hércules foram fenômenos globais, introduzindo um novo tipo de herói masculino para públicos mundiais. Ele se tornou um modelo para futuros astros de ação, mostrando que a presença física podia ser tão cativante quanto as habilidades de atuação tradicionais. Ele se aposentou da atuação relativamente
cedo, entendendo que seu apelo único estava ligado a um momento específico na história do cinema. George Brent. A carreira de George Brent é um exemplo clássico de como a quantidade em si não equivale sempre à qualidade. Aparecendo em mais de 100 filmes, ele era um protagonista confiável durante a era de ouro de Hollywood, muitas vezes contracenando com grandes estrelas como Bette Davis e Barbara Stanwyck. Apesar de sua produção prolífica, Brent nunca ganhou prêmios significativos de atuação e críticos frequentemente consideravam suas performances como pouco notáveis. Bosley Crowther, do The New York Times, uma vez o descreveu como adequado, mas sem inspiração, e esse sentimento o acompanhou ao longo de sua carreira. Seus papéis eram frequentemente vistos como seguros e previsíveis, com pouca variação no tom ou na entrega. A persona reservada e cavalheiresca de Brent funcionava bem para dramas românticos, mas faltava a profundidade emocional ou a versatilidade necessárias para desempenhos marcantes. Enquanto seus colegas de elenco frequentemente recebiam elogios, Brent era rotulado como o homem sério confiável, cujo trabalho principal era apoiar a narrativa em vez de roubar a cena. Ainda assim, o público da época apreciava seu charme e presença constante, mesmo que ele raramente deslumbrasse. A carreira de George Brent levanta uma questão intrigante. Podem a consistência e a confiabilidade por si só definir o estrelato, mesmo quando o reconhecimento da crítica está ausente? Vamos explorar como atores como Brent navegavam pelo exigente cenário de Hollywood. Vera Ralston. Vera Ralston foi um exemplo claro de como o nepotismo poderia influenciar dramaticamente o elenco em Hollywood durante a metade do século XX. A entrada de Ralston em Hollywood não foi pelo mérito tradicional de atuação, mas sim pelo seu relacionamento próximo com Herbert J. Yates, o poderoso chefe da Republic Pictures. Yates, que mantinha um relacionamento romântico com Ralston e depois se tornou seu marido, continuamente lhe dava papéis principais, apesar das críticas generalizadas às suas habilidades de atuação. Essa abordagem nepotista a protegeu efetivamente do escrutínio profissional usual que a maioria dos atores enfrentava naquela época. Suas atuações eram sistematicamente criticadas pelos críticos, que frequentemente descreviam sua atuação como rígida, emocionalmente desconectada e dolorosamente pouco convincente. Ao contrário de outros atores que poderiam melhorar com a experiência, Ralston parecia imune ao crescimento profissional, entregando consistentemente performances que eram consideradas amadoras e desprovidas de qualquer profundidade dramática genuína. Ela se tornou um exemplo clássico de uma atriz cuja presença em filmes era mais resultado de conexões pessoais do que de talento artístico. Ao longo de sua carreira, que abrangeu aproximadamente 25 filmes, Ralston nunca recebeu prêmios significativos de atuação ou aclamação crítica. Seus papéis foram predominantemente em produções de baixo orçamento na Republic Pictures, um estúdio mais conhecido por filmes B e faroestes do que por produções dramáticas de alta qualidade. Isso reforçou ainda mais a percepção de que seu elenco era mais por favor pessoal do que por mérito profissional. A Hollywood de seu tempo era notória por tais práticas, onde chefes de estúdio podiam essencialmente criar estrelas por meio de sua influência pessoal. Vera Ralston faleceu em 9 de fevereiro de 2003. David Carradine. A carreira de David Carradine é um testemunho da natureza complexa da fama em Hollywood. Nascido em 8 de dezembro de 1936 em uma família de atores, ele apareceu em mais de 100 filmes e inúmeras séries de televisão. Apesar de sua extensa filmografia, Carradine nunca recebeu grandes prêmios de interpretação, e suas atuações frequentemente obtiveram críticas mistas. Carradine ganhou amplo reconhecimento por seu papel como Kwai Chang-caine na série de televisão dos anos 1970, Kung Fu. O show foi um sucesso comercial, mas os críticos estavam divididos sobre sua interpretação. Alguns elogiaram sua presença única na tela, enquanto outros acharam sua atuação carente de profundidade. Em uma crítica do New York Times de 1973, John J. O'Connor observou que a performance de Carradine tinha uma serenidade peculiar, mas questionou se isso se traduzia em uma atuação convincente. No cinema, o trabalho de Carradine variou desde clássicos cult como A Corrida da Morte, ano 2000, até sucessos mainstream como a série Kill Bill, de Quentin Tarantino. Tarantino escalou Carradine como o personagem título Bill, um papel que revitalizou sua carreira. O diretor admirava a presença icônica de Carradine e acreditava que ele trouxe uma qualidade mítica ao personagem. No entanto, alguns críticos sentiram que a performance de Carradine foi ofuscada pela violência estilizada do filme e pelo elenco ensemble. Apesar de sua produção prolífica, a atuação de Carradine muitas vezes era criticada por ser inconsistente.
Suas performances podiam oscilar entre cativantes e medianas, levando alguns a vê-lo como uma figura enigmática em Hollywood. Suas habilidades em artes marciais e voz distintiva o tornaram uma presença memorável na tela. Mas seu talento como ator permaneceu um assunto de debate entre críticos e público. Rory Calhoun. Rory Calhoun é um exemplo clássico de como Hollywood nas décadas de 1950 e 1960 valorizava a aparência em detrimento do talento para atuar. Nascido como Francis Timothy McCown em 1922, Calhoun ficou famoso por sua imagem robusta e atraente, frequentemente interpretando heróis de faroestes. Embora ele aparentasse o papel, sua atuação era frequentemente criticada por ser rígida e sem emoção. Ele dependia mais de sua boa aparência e forte presença do que de trazer profundidade aos seus personagens. Naquela época, o sistema de estúdios de Hollywood focava em criar estrelas comercializáveis, e Calhoun se encaixava perfeitamente no molde. Estúdios como a 20ª Century Fox e a Universal International o escalavam para papéis onde ele principalmente precisava parecer durão, ficar de pé e entregar falas sem muito esforço dramático. Seus papéis de destaque vieram em filmes de faroeste e aventura, onde seu charme masculino atraía o público, especialmente as mulheres. Os críticos frequentemente apontavam que as performances de Calhoun careciam da profundidade emocional de atores como Montgomery Clift ou James Dean. Em filmes como O Caminho de um Gaúcho e Território Apache, ele interpretou personagens semelhantes, heróis durões e bonitos com pouca variação. Embora isso não fosse inteiramente culpa dele, já que os estúdios o colocaram em papéis repetitivos para vender ingressos, isso significava que ele nunca teve a chance de mostrar muita versatilidade. Ainda assim, o público o adorava e ele se tornou uma estrela confiável, mesmo que os críticos não ficassem impressionados. Buster Crabbe. O rei original dos seriados repletos de ação, como Flash Gordon e Buck Rogers. Nascido em 7 de fevereiro de 1908, a carreira de Crabbe abrangeu mais de 75 filmes. Embora seu atletismo e medalhas de ouro olímpicas na natação o ajudassem a transitar para Hollywood, sua atuação muitas vezes não atingia a aclamação crítica. As atuações de Crabbe eram frequentemente descritas como superficiais e unidimensionais, com críticos destacando sua incapacidade de transmitir emoções mais profundas ou complexidade dramática. Seus diálogos eram frequentemente entregues de maneira rígida e mecânica, deixando claro que sua força estava mais em papéis físicos do que no refinamento da atuação. Uma crítica no The Hollywood Reporter uma vez observou que Crabbe era perfeito para o papel de herói serial, mas não muito mais que isso. Os diretores o escalavam por sua habilidade em lidar com acrobacias e cenas de ação, frequentemente ignorando qualquer necessidade de atuação mais sutil. Ele era frequentemente escolhido para papéis que enfatizavam suas habilidades físicas em vez de sua gama como ator. A carreira de Crabbe tornou-se um símbolo de como a fisicalidade podia ofuscar as habilidades tradicionais de atuação, mas suas limitações como ator eram aparentes tanto para os críticos quanto para os colegas da indústria. Joan Bennett. Joan Bennett, nascida em 27 de fevereiro de 1910, foi uma estrela glamurosa da era de ouro de Hollywood, com uma carreira de mais de 75 filmes. Reconhecida por seus papéis em clássicos como The Woman in the Window e Scarlet Street, ela até recebeu um prêmio honorário no Festival de Cinema de Veneza em 1947. No entanto, por trás de sua beleza e presença na tela, os críticos frequentemente achavam que suas atuações careciam da profundidade emocional esperada de uma protagonista. Enquanto Bennett se destacava em papéis que exigiam elegância e sofisticação, ela tinha dificuldades quando encarregada de partes mais emocionalmente exigentes. Os críticos frequentemente apontavam que sua atuação podia parecer mecânica, e suas personagens muitas vezes pareciam distantes ou desconectadas. Uma crítica no The New York Times observou certa vez que sua atuação em Scarlet Street dependia mais de seu charme do que de sua capacidade de incorporar plenamente a complexidade do papel. Diretores admiravam seu profissionalismo, mas ela era algumas vezes vista como uma intérprete que jogava pelo seguro, evitando os riscos que poderiam elevar uma performance. Mesmo seus colegas de elenco ocasionalmente a ofuscavam em cenas que exigiam intenso envolvimento emocional. Embora inegavelmente glamourosa e competente, a carreira de atriz de Joan Bennett enfrentou críticas recorrentes por sua aparente falta de profundidade e amplitude dinâmica. Victor Mature. Victor Mature foi uma estrela de Hollywood que nunca se levou muito a sério. Na verdade, ele ficou famoso por dizer: "Não sou ator, e tenho 64 filmes para provar isso." Com mais de 70 filmes em seu nome, Mature se tornou uma atração de bilheteria nas décadas de 1940 e 1950, graças à sua aparência marcante e presença imponente. Mais conhecido por papéis em épicos como Sansão e Dalila, 1949, e O Manto Sagrado, 1953, ele frequentemente interpretava tipos fortes e silenciosos que combinavam mais com sua fisicalidade do que com seu alcance de atuação.
No entanto, os críticos foram menos indulgentes. Sua atuação em O termo ator beefcake era frequentemente usado para descrever Mater, implicando que ele era escolhido por seu físico em vez de seu talento. Apesar das críticas, Mater teve uma longa carreira e cultivou uma base de fãs leais. Seu humor autodepreciativo e charme inegável o ajudaram a navegar em uma indústria onde a imagem muitas vezes importava mais do que a habilidade. Ele continua sendo uma figura fascinante, que abraçou suas limitações e ainda assim prosperou nas telas de cinema. Dorothy Lamour. Dorothy Lamour foi uma das estrelas mais glamorosas da Era Dourada, conhecida por sua beleza e talentos musicais. Com mais de 60 filmes em seu currículo, ela ganhou fama como a protagonista nos populares filmes Road to, ao lado de Bing Crosby e Bob Hope. Ela frequentemente aparecia como o interesse amoroso exótico, vestida com seus sarongues característicos que se tornaram uma parte icônica de sua imagem. No entanto, a atuação de Lamour muitas vezes ficava em segundo plano em relação à sua aparência e performances musicais. Os críticos frequentemente descreviam sua atuação como sem brilho e excessivamente dependente de sua aparência. Na série Road to, seu charme e química em cena com Crosby e Hope eram inegáveis, mas suas atuações careciam da profundidade e nuances vistas em outras atrizes principais de sua época. Apesar das críticas, o poder de estrela de Lamour a sustentou por décadas em Hollywood. Seus fãs a adoravam, e ela permaneceu um símbolo do cinema de escapismo durante tempos desafiadores, como a Segunda Guerra Mundial. A carreira de Dorothy Lamour demonstra como carisma e beleza poderiam ofuscar a habilidade de atuação, permitindo que ela permanecesse uma figura querida na história de Hollywood. George Raft. A jornada de George Raft em Hollywood é uma história de carisma sobre habilidade. Conhecido por seus papéis de gangster em filmes como Scarface e Quanto Mais Quente Melhor, Raft tornou-se sinônimo do arquétipo do durão. Seus ternos elegantes, cabelo penteado para trás e comportamento astuto o tornaram um ícone do cinema dos anos 1930. Ainda assim, os críticos raramente elogiavam suas habilidades de atuação. As performances de Raff eram frequentemente descritas como rígidas, com pouca variação emocional. Ele se limitava a interpretar personagens similares, raramente se aventurando além do papel do gangster charmoso, mais perigoso. Críticos como Graham Greene notaram sua falta de versatilidade, com Greene escrevendo que Raft parece ter uma expressão em diferentes desapegos. Mas, apesar dessas críticas, a persona de Raff fora das telas acrescentava a sua mística. Um ex-dançarino com ligações ao crime organizado, suas experiências de vida real conferiam autenticidade aos seus papéis. Ele pode não ter sido celebrado por sua atuação, mas seu magnetismo e presença única fizeram dele um marco da Era Dourada de Hollywood. A carreira de George Raft mostra como a personalidade e a tipificação de papéis podem, às vezes, triunfar sobre o talento bruto, mantendo o público cativado apesar do desdém dos críticos. Marie Wilson. Marie Wilson foi a loira atrapalhada por excelência da Era de Ouro de Hollywood. Com sua personalidade alegre e timing cômico, ela se tornou uma figura popular em mais de 50 filmes e inúmeros programas de rádio e televisão. Mais conhecida por seu papel na série de TV e rádio My Friend Irma, Wilson frequentemente interpretava personagens superficiais ou ingênuos, um tipo de estereotipagem que definiu sua carreira e limitou suas oportunidades para papéis mais substanciais. Os críticos nem sempre foram gentis. Suas atuações eram frequentemente descritas como irritantes ou unidimensionais, com pouca profundidade ou versatilidade. Ela se apoiava fortemente em seu charme cômico e apelo físico, o que às vezes ofuscava sua habilidade de atuação. Bosley Crowther, do The New York Times, uma vez a descreveu como agradável, mas não exatamente dinâmica, refletindo o sentimento de muitos críticos da época. Apesar disso, Wilson encontrou um nicho de sucesso para si mesma em Hollywood. Seus fãs a adoravam por seu humor e sua capacidade de se relacionar, e ela se tornou um ícone cultural por direito próprio. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara era uma atriz célebre cujo cabelo ruivo ardente e presença marcante na tela a destacaram em mais de 50 filmes. Apelidada de Rainha do Technicolor por sua marcante aparência na tela, ela era mais conhecida por seus papéis em clássicos como Depois do Vendaval e Como Era Verde o Meu Vale. Seu talento foi reconhecido tardiamente com um Oscar honorário em 2014, um testemunho de seu impacto duradouro no cinema. Embora adorada pelo público, alguns críticos achavam que suas atuações careciam de profundidade emocional. Ela frequentemente era escolhida para papéis que enfatizavam sua beleza e força,
o que gerou críticas de que ela era mais uma presença visual do que uma atriz versátil. Pauline Kael uma vez descreveram-na como real, mas contida, insinuando uma aparente falta de vulnerabilidade em seu trabalho. No entanto, a capacidade de O'Hara de comandar a tela e seu consistente senso de profissionalismo lhe renderam respeito em Hollywood. Embora enfrentasse algumas críticas, a longevidade de sua carreira e seu status icônico a consolidam como uma das figuras mais memoráveis de sua época. John Agar. A carreira de John Agar em Hollywood nunca alcançou as alturas esperadas. Com mais de 50 filmes no seu nome, ele ficou conhecido por seu trabalho em filmes de ficção científica e terror de baixo orçamento como Tarantula e Revenge of the Creature. Apesar de aparecer ao lado de grandes estrelas no início de sua carreira, como sua então esposa Shirley Temple em Fort Apache, Agar lutou para deixar uma impressão duradoura. Os críticos frequentemente descreviam sua atuação como sem vida e desinspirada. Sua falta de carisma e alcance emocional limitado eram reclamações recorrentes, com alguns observando que suas performances frequentemente pareciam mais adequadas a filmes B do que as produções de alto nível em que ocasionalmente aparecia. Críticas da época descreveram sua atuação como mecânica, destacando ainda mais suas dificuldades em se conectar com o público em um nível mais profundo. Apesar disso, Agar encontrou um nicho em filmes de gênero, onde sua postura estoica se adequava à narrativa direta dos filmes de monstros da época. Embora sua atuação nunca tenha sido aclamada pela crítica, suas contribuições para a ficção científica e o horror clássicos lhe renderam um culto de seguidores em anos posteriores. Troy Donahue. A carreira de Troy Donahue foi um exemplo clássico de Hollywood, privilegiando a aparência sobre o talento. Com seu cabelo loiro marcante e olhos azuis, ele se tornou um galã no final da década de 1950 e nos anos 1960, estrelando em mais de 50 filmes, incluindo O Sol é para Todos. Ele também foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, consolidando seu status como um ícone cultural. No entanto, as habilidades de atuação de Donahue frequentemente eram criticadas. Os críticos descreveram suas atuações como rígidas e emocionalmente superficiais, frequentemente apontando que ele dependia muito de sua aparência em vez de sua habilidade de atuação. Bosley Crowther, do The New York Times, comentou uma vez que a atuação de Donahue carecia de qualquer convicção real, tornando seus papéis superficiais. Preso em papéis românticos superficiais, Donahue lutou para se libertar de sua imagem de ídolo adolescente. À medida que sua popularidade diminuía, também diminuía a qualidade de seus papéis, e sua carreira desbotou na obscuridade. Embora sua atuação fosse frequentemente criticada, o impacto de Donahue como símbolo de sua era permanece inegável, representando uma época em que Hollywood colocava a beleza acima de tudo. Alan Ladd. Alan Ladd era a prova de que mesmo um comportamento quieto poderia tornar alguém uma estrela. Sua boa aparência robusta e personalidade reservada o tornaram um favorito em Hollywood durante as décadas de 1940 e 1950, com mais de 80 filmes em seu nome. O papel mais icônico de Ladd veio em Shane, que lhe rendeu um Photoplay Award e consolidou seu lugar na história do cinema. Ele também foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, um testemunho de seu apelo duradouro. No entanto, os críticos nem sempre foram gentis. Eles frequentemente descreviam a atuação de Ladd como monótona e emocionalmente distante. Bosley Crowther, do The New York Times, uma vez comentou sobre a falta de amplitude de Ladd, chamando suas performances de adequadas para um homem de poucas palavras. Seu comportamento estoico, embora adequado para papéis em filmes noir e faroestes, era frequentemente visto como limitado quando se tratava de partes dramáticas mais exigentes. Muitos argumentavam que seu sucesso dependia muito mais da sua presença física do que de uma atuação profunda. Ainda assim, o público o adorava por sua força silenciosa, tornando-o um símbolo improvável de heroísmo em seu tempo. A carreira de Ladd levanta a questão: sua atuação era realmente medíocre ou ele redefiniu o que significava ser um protagonista na era de ouro de Hollywood? Jean Harlow. Jean Harlow, muitas vezes referida como a Blonde Bombshell, foi um ícone cultural dos anos 1930 que se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood, apesar de sua vida tragicamente curta. Atuando em mais de 40 filmes, incluindo clássicos como Red Dust e Dinner at Eight, ela foi a primeira atriz a personificar o glamour de Hollywood e o apelo sexual na tela grande. A presença magnética e a beleza impressionante de Harlow capturaram o público como poucos poderiam. No entanto, sua atuação foi inicialmente recebida com críticas mistas. No início de sua carreira, os críticos a acusavam de exagerar na atuação, com maneirismos exagerados que às vezes ofuscavam suas performances. Com o tempo, ela aperfeiçoou sua arte, recebendo elogios por seu timing cômico em filmes como Libeled Lady.
Apesar dessa melhoria, Harlow nunca recebeu grandes prêmios de atuação durante sua carreira. Sua morte prematura aos 26 anos interrompeu, em suma, o que poderia ter sido uma trajetória lendária. Embora suas atuações fossem às vezes criticadas, sua influência no estilo e na persona de Hollywood permanece incomparável. Jean Harlow continua sendo um símbolo da era dourada, provando que o poder de estrela muitas vezes supera o reconhecimento pessoal. Gene Kelly. Gene Kelly foi uma potência cinematográfica, conhecido por revolucionar os musicais de Hollywood com sua incrível dança e coreografia dinâmica. Com mais de 40 filmes no seu nome, incluindo Cantando na Chuva e Um Americano em Paris, Kelly deixou uma marca indelével em Hollywood. Ele recebeu um Oscar honorário em 1952 por suas contribuições ao cinema e o prêmio AFI Life Achievement mais tarde em sua carreira. Apesar de seu talento inegável como dançarino e coreógrafo, os críticos costumavam notar que a atuação de Kelly não correspondia aos seus outros talentos. Suas performances às vezes eram descritas como secundárias à sua fisicalidade, com pouca variação emocional em papéis dramáticos. Bosley Crowther, do The New York Times, comentou uma vez que o charme e o atletismo de Kelly eram seus maiores trunfos, mas sua atuação podia parecer excessivamente ensaiada. Ainda assim, seu carisma e energia em cena o tornaram um dos astros mais queridos de sua época. Embora a atuação possa não ter sido seu ponto forte, as contribuições de Gene Kelly para o cinema redefiniram as possibilidades dos musicais cinematográficos, garantindo-lhe um lugar entre as lendas de Hollywood. Debbie Hunter. Debbie Hunter era um galã dos anos 50, celebrado mais por sua aparência do que por suas habilidades de atuação. Com mais de 40 filmes em seu currículo, incluindo Battle Cry e Damn Yankees, ele ganhou o Globo de Ouro de Novo Talento Mais Promissor em 1956. O charme juvenil e a boa aparência fizeram dele um favorito entre o público adolescente, consolidando seu lugar como um ídolo de Hollywood. No entanto, os críticos foram menos entusiasmados com suas habilidades de atuação. Hunter era frequentemente considerado apenas um rosto bonito, com profundidade emocional limitada em suas atuações. Críticos como Pauline Kael o descreveram como polido, mas vazio, enfatizando sua falta de alcance dramático. Seus papéis frequentemente pareciam estereotipados, e ele lutou para conquistar papéis mais sérios e aclamados pela crítica. Apesar das críticas, a influência de Hunter como ídolo adolescente dos anos 50 é inegável. Jane Greer. Jane Greer é mais lembrada por seu papel no clássico noir de cinema Retorno ao Passado, onde sua atuação como femme fatale glacial deixou uma impressão duradoura. Ela estrelou em mais de 30 filmes durante sua carreira, frequentemente escalada em papéis misteriosos ou sedutores que exploravam sua beleza. No entanto, os críticos frequentemente notaram seu alcance limitado como atriz. Embora Out of the Past tenha demonstrado seu talento, muitas de suas outras performances careceram do mesmo impacto, levando a críticas de que ela lutava para criar papéis marcantes. Bosley Crowther, do The New York Times, certa vez comentou que os papéis de Greer pareciam contidos, o que às vezes prejudicava sua capacidade de incorporar totalmente personagens complexos. Apesar das críticas, a elegância e presença em cena de Greer fizeram dela uma figura memorável na era dourada de Hollywood. Embora nunca tenha ganho prêmios importantes, seu papel em Out of the Past continua sendo um momento decisivo na história noir, garantindo-lhe um lugar na lenda cinematográfica. Liza Scott. Elizabeth Scott foi uma atriz americana que trabalhou durante o período clássico do filme noir em Hollywood, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Apesar de sua longa carreira com mais de 20 filmes, ela nunca ganhou prêmios importantes de atuação, o que refletia o cenário desafiador para atrizes naquela época. Scott era frequentemente rotulada como uma femme fatale, uma mulher bonita mas perigosa que normalmente trazia problemas para os personagens masculinos em filmes de crime e drama. Sua aparência distintiva, com traços marcantes e uma voz rouca, a tornavam perfeita para esses papéis. Ela era conhecida por filmes como Dead Reckoning e Too Late for Tears, onde interpretava mulheres complexas e moralmente ambíguas. Seu estilo de atuação era considerado um tanto limitado. Embora tivesse presença em cena e atratividade física, os críticos sugeriam que lhe faltava a profundidade emocional das principais atrizes, como Bette Davis ou Barbara Stanwyck. Ela era mais um tipo do que uma intérprete versátil, o que era comum no sistema de estúdios de Hollywood, onde os atores eram frequentemente moldados em personas específicas. O gênero film noir era brutal para as atrizes, exigindo que retratassem personagens duras e manipuladoras. Scott conseguiu construir uma carreira notável, apesar de não ser considerado um talento de atuação de primeira linha.
Sua capacidade de sobreviver nesse ambiente competitivo demonstra seu profissionalismo e apelo na tela. Embora não tenha sido uma atriz premiada, Elizabeth Scott continua sendo uma figura interessante na história de Hollywood, representando um arquétipo específico de mulheres no cinema do meio do século XX, Johnny Weissmuller. Embora ele fosse um medalhista de ouro olímpico, sua atuação era totalmente mediana e em grande parte definida por um único tipo de personagem icônico. Johnny Weissmuller, nascido em 6 de fevereiro de 1904, representa uma interseção fascinante entre conquistas atléticas e o estereótipo de Hollywood, incorporando uma narrativa única de como a destreza física não se traduz automaticamente em versatilidade na atuação. A jornada de Weissmuller para Hollywood foi extraordinária, enraizada em sua notável carreira de natação. Como campeão olímpico que ganhou 5 medalhas de ouro, ele inicialmente ganhou reconhecimento público por suas habilidades aquáticas extraordinárias. Esse histórico atlético se tornou tanto seu maior trunfo quanto sua limitação mais significativa na indústria cinematográfica. Os seus personagens eram essencialmente variações do mesmo arquétipo musculoso e heróico. Forte, um tanto primitivo, mas sem complexidade psicológica. Essa limitação era particularmente evidente quando ele tentou papéis fora da franquia Tarzan. Apesar dessas críticas, o impacto cultural de Weissmuller foi significativo. Ele transformou o personagem Tarzan de uma figura literária em um ícone global da cultura pop, unindo os mundos do atletismo e do entretenimento de uma forma sem precedentes para a sua época. Johnny Weissmuller faleceu em 20 de janeiro de 1984. Chuck Norris. Norris não era ator. Ele sempre foi um herói de ação que aproveitou suas habilidades de ação para se manter no cenário de entretenimento de Hollywood. Nascido em 10 de março de 1940, Chuck Norris personificou o arquétipo do astro de ação musculoso, cujas capacidades físicas superavam em muito suas nuances de atuação. Sua jornada em Hollywood foi fundamentalmente diferente dos atores tradicionais. A filmografia de Norris apresentava predominantemente papéis que exigiam um alcance emocional mínimo, mais uma intensidade física máxima. Seus personagens eram tipicamente durões unidimensionais, protagonistas estoicos e musculosos que resolviam problemas através do combate em vez do diálogo. Filmes como Missing in Action e Delta Force tornaram-se marcos de sua carreira, essencialmente exibindo suas habilidades de luta em vez de complexidade de atuação. Os críticos consistentemente observaram que as atuações de Norris eram mais sobre presença física do que interpretação genuína de personagem. Ele se tornou um ícone cultural, não por sofisticação dramática, mas por uma marca única de heroísmo de ação hipermasculina que ressoou com o público durante os anos 1980 e início dos anos 1990.